Meu nome é Érica Lemos Guninelli e eu irei apresentar neste evento o trabalho intitulado Ferrovia e Infraestrutura de Abastecimento de Água, o caso de Lençóis Paulista. Juntamente, esse trabalho é desenvolvido com a doutora Ivone Salgado. Bom, os objetivos foram investigar a formação do território e o desenvolvimento urbano de Lençóis Paulista, que fica no interior de São Paulo. Além disso, buscou-se entender o processo de instalação da ferrovia na cidade e como ela trouxe todo o aparato e os elementos que irão estruturar a cidade que se formava. Como também pretendemos analisar a ligação que a ferrovia obteve junto à infraestrutura de abastecimento de água da cidade. Neste caso, a metodologia utilizada para desenvolvimento desse trabalho foi a abordagem teórica, com um estudo minucioso sobre a formação do território e a instalação da ferrovia na cidade de Lençóis, bem como a infraestrutura aplicada nesta cidade e todos os melhoramentos urbanos que vieram junto da ferrovia, levando em conta principalmente a infraestrutura de águas de abastecimento. Para tanto, a pesquisa foi feita também em documentos primários e uma grande investigação iconográfica, tanto em fotos antigas, quanto em jornais, quanto em documentos, né? Esses estudos foram feitos junto a arquivos de Câmara Municipal da cidade de Lençóis, junto à Prefeitura, ao Museu Alexandre Chito e também ao Núcleo de Pesquisa Histórica da Universidade Sagrado Coração de Bauru, né, no núcleo chamado NUPES. Além disso, foram também analisados decretos, mapas antigos e também as memórias, os trabalhos dos memorialistas para desenvolvimento deste artigo. É importante frisar que este trabalho faz parte de um trabalho maior de doutorado, onde pretende-se estudar a formação territorial e a ligação da infraestrutura de água junto com a questão da ferrovia, numa área maior do interior de São Paulo. Então, esse trabalho é parte desse estudo maior. Bom, para dar início, então, ao estudo, primeiramente foi pesquisado a historiografia da formação do território e o surgimento da cidade. Os primeiros povoadores que chegaram à região vieram por volta do início do século XIX, tá? Começando pela área de Botucatu. Alguns desses pioneiros adentraram para o oeste paulista, em busca sempre de terras férteis, né? Então, na região a gente já tinha algum foco de povoados. Nos anos de 1850, o mineiro José Teodoro de Souza, ele começa a ocupar também a região de Botucatu e se estende para uma vasta região do oeste paulista, chegando também em Lençóis Paulista. Tá? Então, junto com o mineiro, outros vieram também das províncias de Minas, buscando essas áreas desse território. A formação, então, do patrimônio, ela acontece quando 8 fazendeiros compraram uma extensa área de terra de Joaquim de Oliveira Lima, né, em 1858. E esses 8 fazendeiros se juntam, doam parte de suas terras para a constituição do patrimônio de Nossa Senhora da Piedade, que é a padroeira da matriz
da paróquia de Lençóis. Tá? E esse grupo era composto por Eliseu Antunes Cardia, Fidelis Corrêa de Moraes, Antônio Martins Siqueira, Antônio Rodrigues de Souza, Inácio Anselmo de Souza, Antônio Teodoro de Souza, ele é filho daquele mineiro José Teodoro de Souza, Felipe José Moreira e Lourenço Antônio de Siqueira. Com a formação desse patrimônio, surge um novo núcleo urbano. Neste núcleo, nós podemos encontrar a Rua da Matriz, a Rua da Cadeia, a Rua Ponte Velha, a Rua de Baixo e também a Rua do Comércio, por onde existiam as trocas e os serviços. Né? Nessa rua há indícios da existência de uma botica, de um armazém e algumas lojas. Né? Apenas em 1865 que Lençóis passa a ser vila. E quando ela passa a ser vila, ela já tem uma autonomia política. Segundo um dos historiadores da cidade, Chito, ele entende que até o final do século XIX não existia em Lençóis Paulistas eletricidade, ruas pavimentadas, água encanada, rede de esgoto e também hospitais, como já havia nas cidades mais próximas. Era uma vila realmente voltada para a economia agrícola, até a chegada dos trilhos da Sorocabana, que sim, com a chegada dos trilhos, acontece mudanças estruturais no território. Podemos perceber pela imagem, por esse mapa do Arquivo do Estado de São Paulo, que havia a ligação de um ramal ferroviário que parte de Botucatu e chega a Lençóis. Então, esse ramal rodoviário de Botucatu a Lençóis da Sorocabana é que vai trazer, junto com os trilhos, todo o aparato de novos sistemas e também o pessoal que chega para trabalhar na ferrovia, eles vão trazer novidades para a cidade. Tá? Então, os trilhos eles vão ser importantes, principalmente na ocupação do território e formação de novas cidades. Nessa imagem, podemos ver uma imagem de 1898, que é a inauguração da estação de Lençóis. Tá? Então, ali atrás é a estação de Lençóis, né, a primeira estação, e com a chegada da estrada de ferro de Sorocabana, há um período de modernização da cidade. Então, a chegada dos trilhos, o que ela vai trazer? Primeiro, vai trazer alguns ramos industriais, que no caso de Lençóis vieram as olarias e algumas indústrias de metais, né, justamente para fornecer material para Sorocabana. Então, as olarias na fabricação de tijolos e telhas. Né. Surgem também grandes construções na cidade, como, por exemplo, grandes galpões. Chega a iluminação elétrica em 1909. A água e o esgoto também passam a vir logo após a ferrovia. A rede telefônica, em 1908, também chega à cidade. É um dos melhoramentos que vai impulsionar o crescimento da cidade, né, para essa modernização e embelezamento. Ou seja, a ferrovia, ela requalifica as estruturas territoriais e também as estruturas urbanas. A partir dela, ela vai trazer uma modernização e um embelezamento para essas cidades. Com relação, então, ao abastecimento de água, qual que é esse diálogo, essa ligação entre ferrovia e a infraestrutura de água? Enquanto Lençóis ainda era vila e não existia a ferrovia, né, nos primeiros momentos da vila, as pessoas eram abastecidas por poços abertos nos próprios quintais das residências. Tá? Com a chegada da ferrovia, o excedente da água, que proveniente das ferrovias, era utilizado para o abastecimento público. A ferrovia, a princípio, ela utilizava a água para
os três. Né? Para os 3 funcionários, você precisava de água. Né? E o que era excesso voltava para o abastecimento público. Com o passar do tempo, sentiu-se a necessidade de cuidar da saúde pública da população. E uma das formas de enfrentar esse problema era resolver a questão do abastecimento de água. Então, no governo do Coronel Virgílio Rocha, de 1906 a 1911, começam a se discutir projetos para o abastecimento de água e esgotamento sanitário. Esses estudos, eles já viam desde o governo do Major Otaviano Martins Brizola. Tá? Esses primeiros projetos de 1901 foram pensados pelo engenheiro San Juan. Só que essas benfeitorias só foram chegar à população em 1906, com a construção de um chafariz, né, que ficou conhecido como Biquinha. Então, além dos poços, foi construído um chafariz para a cidade. Em 1915, novamente o Coronel Virgílio Rocha se torna prefeito e dá início a novos projetos para equacionar o problema das águas. Então, nós temos aqui um projeto para a instalação de uma adutora de 4.000 metros de extensão, juntamente com o reservatório de água denominado Marimbondo. Só que nesse período, né, desse projeto e da construção, o coronel vem a falecer. Tá? Aí o projeto só é retomado em 1927 a 1929, sofrendo algumas alterações da extensão da linha, ocorreram alguns aumentos e também mudança de material a ser utilizado, que passou a ser de manilha comum. Importante lembrar que não era aconselhável esse tipo de material pelo corpo técnico. Aqui nós podemos perceber uma imagem de 1926, né, da barragem do rio Marimbondo para a construção da captação dessa água. Já na década de 1940, o sistema de abastecimento ele foi ampliado, né? Além desse sistema de reservatório do Marimbondo, ele foi ampliado através de 2 poços artesianos, um em cada margem, tanto na margem direita quanto na margem esquerda do rio Lençóis, né? E essa área, ela fica perto hoje da estação de tratamento. Então, em 1940, nós temos ampliação do sistema para, além do reservatório, 2 poços artesianos e depois vem a estação de tratamento. Então, dá para a gente perceber que todo o início do processo de abastecimento, ele vem junto com a ferrovia, com o aparato da ferrovia, desde o uso do excesso da água para abastecimento para a cidade, além da mão de obra, né, dos engenheiros que trabalhavam na ferrovia, que também foram trabalhar nas empresas de abastecimento. Então, como resultado, nós temos que essa ligação é muito forte, tem esse diálogo entre a formação do território, a ferrovia e as infraestruturas de água, tá? Principalmente com o diálogo entre a técnica, materialidade e as políticas de desenvolvimento dessa cidade. Então, é notório que há uma relação entre os trilhos e a ocupação do território com o crescimento urbano. A ferrovia, então, ela foi grande propulsora do crescimento da população e também vai sistematizar os primeiros serviços de abastecimento de água da cidade. Tá? Aqui nós temos as referências e muito obrigada.